Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos fazer mais um vídeo, né? E antes de a gente entrar no assunto, eu gostaria de pedir você para entrar lá no YouTube e clicar e se inscrever no canal e acionar o sininho para que você receba todas as notificações dos vídeos que a gente postar, ok? Quero falar rapidamente aqui sobre maná. Maná. Todo mundo sabe o que é o maná, o alimento que Deus deu para o povo de Israel, né? O povo de Israel saiu do Egito, algo aí em torno de quase 2 milhões, né? Mais de 1.600.000 pessoas, quase 2 milhões de pessoas, e ficaram aí durante 40 anos no deserto. E quando eles murmuraram contra o Senhor, porque eles estavam de fato famintos, o Senhor mandou o maná, né? A gente já ouviu aí muitas pessoas falando que o maná choveu do céu. O maná não choveu do céu. Não é assim que está escrito na palavra do Senhor, né? A palavra maná, alimento, né? Para o povo no deserto. Se você ler lá em Êxodo, no capítulo 16, você vai ver no versículo 13 que a Bíblia diz que jazia o orvalho. Jazia o orvalho, você vai ver. E depois que o orvalho saía, subia, aí aparecia então o maná. O maná era tipo uma semente, né? E ele ficava sobre a terra. Então, parecia com o orvalho, branquinho como o orvalho. Então ele enchia toda aquela terra com o maná para que eles pudessem colher. No versículo 14 você vai ver que estava lá uma coisa miúda. É assim que a Bíblia se refere. Estava lá uma coisa miúda. No versículo 15, né, está escrito: o que é isto? O que é isto? Na verdade, no original, não tem essa palavra. Não está escrito dessa forma. No original, está escrito: o que é ele? Quando o povo viu todo aquele maná branquinho sobre a terra, a pergunta que eles fizeram foi: o que é ele? Na nossa tradução para o português, né, foi traduzido como o que é isto, mas na verdade no original está o que é ele. Existe essa diferença aí na questão de tradução, né? Eles acharam melhor, né, que as pessoas iam entender melhor, que fosse uma pergunta o que é isto, mas na verdade no original é o que é ele. Poderiam ter mudado? Não, não poderiam ter mudado, porque o que é ele tem uma chave, tem uma chave. E eu vou te dar essa chave hoje para você abrir o conhecimento, para você entender o porquê que eles falaram o que é ele, em vez do que é isto, como está escrito, né, na nossa tradução para o português, ok? Então existe aí uma diferença. Deus usa o hebraico para falar segredos para nós. Tem certos segredos, certos códigos, certas chaves no hebraico que nós temos que descobrir conforme está no original, para que nós possamos então entender o porquê que foi falado daquela forma, o porquê que foi colocado essa expressão desse jeito. Então a gente tem que buscar, tem que estudar para a gente entender, né, de fato o que quer dizer, né, aquela expressão ou aquela palavra que foi dita, né? Deus usa o hebraico e nos dá muitos códigos, muitas chaves para que nós venhamos entender de fato o que ele quer dizer através daquela frase ou daquela palavra, né? Na verdade, existe essas chaves,
né? Ele usa o hebraico para nos falar de uma forma codificada, ou de uma forma que ele venha colocar uma certa chave para a gente descobrir. Para quê? Para que ele saiba se o nosso coração está dedicado. Está dedicado ao quê? Se o nosso coração está dedicado a buscar, né, o espírito que está por trás da letra, o mistério que está por trás da letra. Então, para que nós venhamos a descobrir, nós precisamos então estudar, buscar, né, dirimir certos textos, certas palavras, buscar o sentido, buscar a origem, né, buscar a sua essência, para que nós possamos entender de fato. Então Deus de fato queria que a gente fizesse isso, por isso ele colocou algumas palavras que a gente precisa buscar, né, o conhecimento para saber de fato se o nosso coração está de fato dedicado a buscar esses segredos. Maná, né? Quando eles viram o maná, quando eles viram toda aquela coisa branquinha sobre a face da terra, eles falaram: o que é ele? Ou seja, no hebraico, manhu. Manhu. São duas palavrinhas, né, que são escritas com um hífen. Man, hífen, ru. Manhu. O que é ele? O que é ele? Então, no original está escrito manhu. Essa palavrinha, essas duas letrinhas, H e U, que a gente pronuncia ru, essa palavrinha quer dizer, de fato, ele. Por isso ficou manhu. O que é ele? Né? Essa foi a pergunta que o povo de Israel, né, os hebreus, fizeram quando eles viram todo aquele maná ali no chão. Agora, gramaticalmente, né, seria, né, gramaticalmente na língua portuguesa, seria: o que é isso? Então, qualquer pergunta, qualquer pessoa fazia essa pergunta, eu faria, qualquer pessoa faria essa pergunta: o que é isto? Né, querendo saber o que é aquilo que estava ali na face da terra, está espalhado na terra, né? Mas eles não fizeram essa pergunta: o que é isto? Como está na tradução para o português. Na verdade, eles falaram manhu. O que é isto? Ou melhor, o que é ele? Manhu. O que é ele? Essa foi a pergunta que eles fizeram. Hu, de fato, quer dizer ele. Ele. Agora entenda uma coisa. Essa semente, né, o maná, ele teria que ser colhido, né? Teria que ser torrado, teria que ser moído, teria que ser assado, para então se tornar pão. Então, pense aí, imagine aí o processo. Pense aí no processo. Colher, né? Torrar, moer, assar e se tornar pão, para que pudesse se alimentar. E com esse pão, com esse maná, eles foram alimentados durante 40 anos. Deus deu esse alimento durante 40 anos para aquela nação hebreia. Bênção. Foi a salvação para eles foi o maná, foi o pão, né? Por isso eles ficaram abismados quando viram toda aquela terra branquinha. Manhu, o que é ele, né? Agora tem um sentido, tem um significado. E por que eles falaram o que é ele, em vez do que é isto? O que é ele? Tem um significado? Tem um significado, né? Esse pão que alimentou toda a nação hebreia durante 40 anos. Veja bem, e eles colhiam, né, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e na sexta-feira eles colhiam a porção para a sexta-feira e colhia também a porção para o sábado, porque no sábado eles não podiam colher. Então na sexta-feira eles já faziam esse processo, já colhia para a sexta e colhiam para o sábado também, né? Então, manhu, maná, o que é ele? Manhu, maná, o que é ele? Fica aí uma pergunta, né? Fica aí uma pergunta: mas o que de fato é ele? Por que eles falaram o que é ele em vez de o que é isto? Então veja bem,
Vamos ver, para a gente entender, vamos ver Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Eu vou ler aqui rapidamente. Opa, já passei. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Olha só. O interessante é que nesse texto aqui vai mostrar que mais de 1500 anos depois, né, aparece o verdadeiro maná. Vai mostrar aqui nesse texto, olha só. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, ou pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. E ele, porém, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, séculos depois, aparece Jesus, conduzido pelo Espírito ao deserto, e lá no deserto, ele alimenta o povo, alimenta uma multidão. E ele passou 40 dias e 40 noites. E o interessante é que ele disse essa linda expressão, ele se expressou dessa forma: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Coisa linda, né? Agora veja bem, João capítulo 6, versículo 49. João capítulo 6, versículo 49. João capítulo 6, versículo 49. Olha só o que Jesus falou para aqueles que o interrogaram. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Preste atenção, este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que ele lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, aquele pão que comeram no deserto era um pão físico para matar a fome. E agora estava ali o pão espiritual. Ele falou que eles não falaram lá: o que é este? O que é este? Este é o pão vivo que desceu do céu. E ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que comer desse pão viverá para sempre. Então a chave é esta. Este que está escrito lá em hebraico, este se referia a Jesus. Séculos depois, Jesus aparece dizendo: eu sou aquele que estava lá no deserto. Só que eu hoje desci do céu para alimentar uma vida espiritual, e aquele que comer deste pão viverá para sempre. O que é este? Este é Jesus. Este é o verdadeiro maná que desceu do céu. Este é o pão vivo que desceu do céu para suprir as nossas vidas. Então, o hebraico tem uma chave, tem um segredo, tem um código? Tem. Está sendo revelado para você agora. Este que eles perguntaram lá no deserto: o que é este? Este é Jesus. Este é o pão vivo que desceu do céu. Este é o verdadeiro maná. Amém? Que Deus nos abençoe. Que isso sirva para esclarecer e para te dar um conhecimento, que você possa crescer espiritualmente na palavra do Senhor. Guarde essa palavra, guarde esse significado. Servirá de bênção para as suas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.